se veria obrigado a jogar contra o Central Córdoba na Argentina para buscar ou pontuar ou eventualmente até buscar a vitória. Se abre uma frente de preocupação inesperada muito cedo na temporada do Flamengo. Para dar informação, terminou no Allianz Parque agora, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño 1-0. Ô, Alex, o quanto essa derrota do Flamengo hoje pode pesar, né? A gente sabe o quanto a Libertadores é cruel, né? A gente até imaginava que talvez o Flamengo fosse passear nessa primeira fase, né? Porque imaginávamos... Liberdade para o cruzamento, liberdade para o cabeceio, o Lucas Romero não marcando e... no primeiro... Eu diria para que o Flamengo fizesse um primeiro turno bastante tranquilo. O problema é que a derrota de hoje dá uma complicada e provavelmente vai fazer com que o Flamengo vá buscar pontos fora nesses 2 jogos restantes longe do Maracanã. É isso, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, boa noite para todo mundo que está em casa. Esse exercício de repente, projetar aquilo que ainda não aconteceu pelo time que tem o Flamengo, acho que é normal e natural da gente pensar num passeio, já teve realmente, nos deu essa condição de poder falar isso. Só que se a gente for ver aquilo que de repente vem se arrastando da dificuldade de fazer gols do Flamengo e desses 3 últimos jogos, eu acho que foi bem por aí que a gente acho que comentou sobre... qual desses jogos foi o pior do Flamengo, vamos dizer, né? Porque realmente ele está num momento que não está... as coisas não estão fluindo, né? Individualmente, eu falo individualmente porque o coletivo, quando você tem um jogo assim difícil, você precisa assim de inspiração. É um drible, é um chute, é um movimento, e isso não aconteceu. E a gente pode olhar, você tem um domínio do jogo, nem sempre o domínio do jogo ele te faz ter mais chances claras, ou com aquela possibilidade muito maior de vencer. O Flamengo sofreu 18 desarmes. Então isso mostra realmente uma boa marcação, sim, né, do Central. E demonstrou, sim, porque na hora que chegava na beirada, o Flamengo chegava com pouca gente dentro da área, tentava terminar e o Central estava super bem posicionado. Esse é o primeiro ponto. Só que do outro, o Flamengo também errou muito com isso, né? Acabou perdendo muitas possibilidades. A hora que você vai tentar construir algo, não acontece. E isso tem a ver com aquelas primeiras oportunidades do primeiro tempo perdida, porque realmente gera algo. Aí você vai lá, um pênalti que naturalmente ele não acontece, mas aconteceu. Uma bola parada, pode acontecer com qualquer time, aconteceu. E aí depois realmente vem uma carga de pressão para esse time que é pressionado a jogar, a ganhar. Não é questão de dar espetáculo, mas ganhar jogando bem. Ele tem essa condição, mesmo entrando sem Gerson, sem, né, um ou outro ali, mas se você for ver o time que entrou, ele já tinha Wesley, condição. Pulgar e Gerson entraram. Você tinha condição de fazer algo melhor, então essa produtividade ele gera um alerta, que esse alerta pode gerar preocupação dependendo desse jogo em que é difícil você vencer lá. Esses 2.800 e poucos metros, ele te incomoda. E aí vai depender realmente daquilo que eles vão ter que produzir. Hoje, dentro de casa, para um adversário assim, você não pode realmente se permitir sair num 0-2, né? Então isso realmente traz uma responsabilidade que pode também trazer um alerta para um time que é super vitorioso com esses atletas experientes, mas vem aí de repente aquela primeira pressão que o Felipe Luiz vai trazer um incômodo que ele ainda não tinha vivido. Aí, de novo, a gente vai falar, né, sobre aproveitar as oportunidades, né, algo que o Flamengo não vem conseguindo fazer. Hoje, antes do primeiro gol do Central Córdoba, o Flamengo teve 3 boas oportunidades, né? Se a gente pensar aqui, ó, tem o Plata dá um lindo drible logo com 1 minuto de jogo, né? E coloca o Juninho em ótima condição na frente do goleiro, só que ele demora um pouquinho para bater e vem um corte do zagueiro que se antecipa. Depois, tem o Juninho dando um passe pro Bruno Henrique, que faz a ultrapassagem, agora do lado esquerdo. O Bruno Henrique bate de esquerda com um desvio, também a bola acaba saindo. E o último do Arrascaeta, numa boa tabela ali, ele corta
o defensor um pouquinho atrás da marca do pênalti, o gol se abre, ele bate e acaba batendo em cima do goleiro, o goleiro fazendo uma defesa no reflexo. Então o Flamengo criou mais uma vez oportunidades, né? Especialmente antes do primeiro gol do Córdoba. Mas está difícil de fazer a rede balançar, né, Mansur? O Flamengo anda tendo essa dificuldade e não é de hoje. São os dois problemas que estão muito claros esse ano, né? Eu acho que não é só a questão de fazer... Claro que a questão de fazer os gols, ela é fundamental. O Flamengo tem uma questão no centro do ataque, né? Os jogadores com uma capacidade, com uma dificuldade de definição, seja por, de novo, a mesma conversa que a gente vem tendo muitos dias, por não se sentirem à vontade, mais pelo centro do ataque. O Flamengo tem uma dificuldade de definição. Agora, também se o Flamengo perde um dos seus meias hoje, seja Gerson, seja Arrascaeta, para iniciar o jogo, eles são substituídos também por jogadores de aceleração o tempo todo e de muito pouca pausa. O Flamengo hoje tinha, do meio para frente, o Everton Araújo, que entrou e não foi bem no jogo. Uhum. O De La Cruz, ele tem muitas virtudes. Ele é um jogador de muita dinâmica, é um jogador que sai bem de pressão quando o Flamengo precisa sair jogando, mas ele recebendo esses primeiros passes para organizar o jogo, ele raramente dá uma pausa no jogo. Ele sempre tenta o passe vertical, por vezes muito forçado. Então, isso já se somava a um time de velocistas na frente que também só corriam o tempo todo na direção do gol. E faltava um pouco de pensamento e de articulação ao Flamengo. O Flamengo, ainda assim, contra um time que defendia adiantado, conseguiu colocar 2, 3 vezes seus jogadores de frente em condição que poderia ter resultado num gol, mas só o Arrascaeta era o jogador que tentava dar uma pausa para enxergar o jogo e tentar dar um passe. O resto era um time que jogava numa velocidade muito além da necessária. Eu achava que a entrada do Gerson poderia mudar um pouco esse perfil do Flamengo no segundo tempo, ter um pouco mais de controle, mas aí se somou também uma outra questão do jogo de hoje, né? Muita atuação individual abaixo do que os jogadores podem fazer, né? Até na ocupação de espaço, se for ver, né? Isso também. Não sincronizou nada com bola, uma boa opção que eu estou dando, um faz um movimento, aquele terceiro homem para receber. Hoje o Flamengo ele não trouxe isso. O Wesley entrou muito abaixo do que ele tem jogado, muito abaixo. O próprio Gerson cometeu mais erros do que de costume. Entra o Pulgar depois do lugar do Everton Araújo. Os erros do segundo tempo também, acho que são um pouco condicionados pelo resultado ali naquele momento, né? A pressão da arquibancada começa a crescer. Também, né? Mas o time não jogou bem no momento quase nenhum, né? Não, o segundo tempo eu acho que foi pior. Eu achei a segunda metade do primeiro tempo, para mim, já foi muito ruim do Flamengo. Especialmente porque o Flamengo perdeu um pouco do sentido de jogo coletivo, que ele tem muito. Não adianta você ser um time que só é capaz de jogar por espasmos, né? Precisa ter pausa em algum momento, precisa ter um pouco mais de articulação. O Flamengo é um time muito capaz, quando um adversário vem para pressionar, de atrair essa pressão para jogar as costas. O Flamengo não conseguia fazer isso com lucidez hoje. Enfim, foi uma partida até preocupante do Flamengo, assim, porque eu acho que abre uma preocupação no grupo como um todo, na chave do Flamengo, porque vai ser uma classificação que podia ser mais tranquila e possivelmente vai ser decidida nas últimas rodadas. Vai gerar algo que às vezes ele é perigoso e não deve gerar, mas é uma briga interna dentro do clube, né, dentro do campo, que é a tal da dúvida. Dúvida se o caminho está certo, se o sistema é esse, e essa dúvida eu acho que o Flamengo não deve ter. Só que, ao mesmo tempo, é perigoso para saber de que maneira vai atingir esse grupo, que mesmo sendo experiente, às vezes isso dura alguns jogos para você retomar, reencontrar o caminho ou encontrar um outro caminho dentro dessa proposta, que ele pode, de repente, ficar um pouco tarde, né? Porque vai lá, perde mais um jogo em casa, enfim, começa o Brasileirão, você toma agora mais uma derrota, alguma coisa desse tipo, que não é comum para esse time, tanto que ele perdeu muito pouco na mão do Felipe. Só que dentro da proposta dele, o Felipe realmente vai ter que trazer uma inspiração, trazer tipo de trabalho para conscientizar e trazer esse emocional do time de novo, que parece que também ficou um time que parece que fluía muito fácil, muito rápido, muito intenso, sempre achando uma opção, e nesses últimos jogos ele tem realmente encontrado um pouco de dificuldade, então vai dar um trabalhozinho aí. Sabe o que eu estava pensando aqui também, né? Porque eu já percebi que há torcedores criticando a escalação do Flamengo hoje, né? Do porquê de algumas trocas. Era inevitável fazer trocas e em algum momento, né? O calendário agora é insano e vai ser necessário em algum momento, seja no Campeonato Brasileiro, seja algum jogo da Libertadores, você fazer as trocas. E o Flamengo tem um grande elenco exatamente para poder fazer essas trocas com mais naturalidade. Por isso, hoje, Wesley ficou no banco de reservas,
O Pulgar também não iniciou, o Gerson, Michael hoje sequer participou, nem estava no banco, entrou, né? Não entrou. Deixa eu ver se ele estava no banco. O Michael estava no banco, hoje não entrou. Então, assim, as trocas são naturais. Agora, a questão de priorizar o Campeonato Brasileiro, Libertadores, nem sei se isso se faz por esse motivo, né? Lá atrás, me parece que já houve um posicionamento de que esse ano o Flamengo priorizaria o Campeonato Brasileiro, né? E acho que aparentemente está claro nisso. Eu acho que a questão do Flamengo, o Flamengo não vai priorizar o Campeonato Brasileiro, colocá-lo à frente da Libertadores e negligenciar a Libertadores. Claro. Acho que se há uma competição em que o Flamengo possivelmente vai entrar com times mais desfigurados do que hoje, vai ser a Copa do Brasil. Isso eu acho que vai acontecer pelo que está sinalizado. As prioridades são Brasileiro e Libertadores e a Copa do Brasil em seguida, como eu acho que é natural que seja. Em tese, é a competição menos nobre. Em termos de valor, de peso esportivo para a história do clube, de peso histórico, é a competição menos importante. Agora, mesmo assim, você tem um período longo do calendário que você está jogando de 3 em 3 dias, alternando Brasileiro e Libertadores. E os titulares não vão poder jogar todos os jogos. Você vai precisar fazer troca. Isso é absurdo. A gente vai precisar se habituar a isso nesse calendário. Eu acho que é mais aquela coincidência do momento, e eu estou jogando em casa, e por mais que você fale assim, o Central ele marca bem, se defende bem e tal, você também acredita que em casa você vai ter essa condição de entrar com alguns pro segundo tempo, de você fazer um jogo melhor que o Flamengo ele fez, por isso, no primeiro tempo. Só que o negócio virou. E eu acho que são muitos jogadores, o Mansur acho que trouxe isso, é um negócio para refletir, eu acho que é importante. São muitos jogadores abaixo individualmente. Tanto que a própria zaga, se for ver, cara, sempre deu uma sustentação absurda nesse sentido e hoje toma 2 gols que você fala, poxa, não é comum. O segundo gol não é normal, a forma como o Flamengo defendeu mal aquela bola parada. Isso, então deu uma dormidinha, que essa dormidinha ele dá. Não tem como você jogar um jogo em casa da Libertadores e falar, eu vou poupar pro brasileiro, isso aí não existe. Só que coincidiu de um jogo, ele falou, aqui eu preciso dar uma segurada. Isso foram 3 jogadores, gente. Não dá pra imaginar, o Flamengo vai receber o Central Córdoba no Maracanã. Por mais que seja um time argentino que está no meio de tabela do Campeonato Argentino, que não, obviamente não vai ser um time primário que vai chegar no Maracanã, mas você precisa esperar que com o elenco que está montado, que é possível. Eu acho que a discussão não está na formação. A discussão está sim, não na formação para o jogo, está na formação do elenco. A formação do elenco, que tem questões que a gente vem apontando desde janeiro, ela sim, em muitos momentos, está fazendo o Flamengo pagar um preço. O Flamengo tem dificuldade de definição de jogos e o Flamengo tem dificuldade de articulação quando não tem Gerson e Arrascaeta juntos. E hoje teve dificuldades até com os dois juntos em dado momento, porque aí sim, com a pressão do placar, do peso do estádio e tal, começou a ser um time ainda mais apressado do que lúcido. E chega ao final do jogo com uma formação... Felipe, vai vendo, Mansur, você vê que de repente o Flamengo gerou tão pouca surpresa nesse sistema defensivo que muitas vezes o Central ele conseguia assim dobrar essa marcação. Né? Porque entre as linhas, raramente você vai dar chance para um time talentoso igual o Flamengo. Mas a bola ela vai ter que entrar. E aí vai ter que ter o terceiro homem, o quarto homem, aquela questão que o Felipe sempre falou. Preciso ter 2 caras infiltrando. E isso não aconteceu. Esse time que está se defendendo assim, ele começa a se sentir seguro dentro do jogo. E esse seguro dentro do jogo por quê? Porque essa parte de criatividade desse time, ele vai sempre naquela mesmice que você está fazendo naquele ritmo, você não alterna ritmo, não tem um drible, você não consegue criar nada para falar assim, poxa vida, aqui ele me enganou porque ele estava fazendo assim e agora ele mudou. Então é isso que facilitou um pouco esse sistema de marcação e esse time do Central ele foi ganhando cada vez, foi se enchendo de confiança cada vez mais. Mas você sabe que vendo o jogo ali, especialmente no primeiro tempo, antes até do gol do Central, eu imaginava, falou, poxa, o Flamengo vai vencer com alguma tranquilidade, porque... A transição defensiva do Central era uma lentidão absurda, né? Em diversas oportunidades, o Flamengo teve a oportunidade de atacar 5 contra 5, 6 contra 6, 4 contra 4, porque o time do Central demorava muito para voltar quando tentava atacar o Flamengo. Só que sempre as decisões ali dos jogadores acabavam não sendo as melhores e o Flamengo desperdiçava essas oportunidades de, inclusive, finalizar. Por isso, acho até que o Central se ofereceu ao Flamengo num jogo mais franco e o Flamengo não conseguiu aproveitar nem assim. Mas essa é a grande surpresa, né? O Flamengo não bateu... Não foi um time super defensivo, bateu contra o muro. O Flamengo não foi bater contra o muro de um time protegendo a área. E mais, o Flamengo fez muitas de suas melhores atuações nesse tipo de jogo. Exato. E que os adversários iam para pressionar a saída do Flamengo ou iam para tentativa de um jogo mais franco
E o Flamengo tem uma grande capacidade de saída de bola, mas o Flamengo não conseguiu construir desde trás hoje. Ou apressou demais esse último passe. A quantidade de erros, de passe forçado, de tentativa de chegar rápido às costas da defesa adversária, sem passar eventualmente pelo meio. O jogo, em dado momento, se tornou um jogo de meio campo esvaziado, praticamente. O jogo ia de uma área a outra. Numa ida e volta. Numa ida e volta. E mesmo assim, em tese, você num cenário desse, até o Flamengo, a gente já viu o Flamengo tirar partido disso, porque tem jogadores de talento na frente que com espaço podem acabar resolvendo o jogo mais fácil do que o adversário, o Flamengo não conseguiu resolver. Agora, após tomar o primeiro gol, aí pra mim a atuação do Flamengo, o jogo não era difícil antes do primeiro gol. A sensação esse é um jogo que o Flamengo vai resolver. Perdeu um gol, perdeu outro gol, mas as situações estão aparecendo. Após tomar o gol, o Flamengo se perdeu muito. Muito dos cruzamentos. Parou de criar também, né? Muito dos cruzamentos, você percebe que às vezes está dentro de campo, você percebe que você não está conseguindo passar essa defesa, você não está conseguindo fazer as coisas. Só que chega na beirada, você não está tão bem posicionado, ocupando bem a área do adversário e mesmo assim você cruza. Sabe? Tem um cara na frente, está todo mundo dando opção da bola retornar para ver se sai alguém para você fazer jogada, você termina em cruzamento. Mesmo estando mal posicionado, pouco ocupada e tudo isso. E quando a bola volta para trás, aquela coisa que você olha para o campo, tá todo mundo parado, e para você que tá com a bola, você fala, cara, o que eu vou fazer? E até nessa questão, você precisa ter uma coragem, ter alguém que dribla, tira alguém da frente. Nesse sentido de trás para frente, o Flamengo não tem, né, essa questão. Não tem esse hábito de poder fazer esse tipo de jogada. Então, a hora que eu balanço para um lado, que a bola volta lá atrás, aí tem aquela lentidão porque eu não tenho opção, poxa vida, aí a defesa vem, ela acaba se encontrando de novo. Não precisa nem pressionar a bola, porque a bola já está pressionada porque aqui ela não encontra nenhum tipo de movimento para abrir espaço e aí você fica meio cego. O Nilmar usava assim, que falava, quando às vezes tem jogador, ou algum momento que recebia a bola, ele falava, fechou a cortina, né? Tipo, tá cego, o cara não enxerga mais nada, deu blackout, cara, é por aí. Você sabe que a gente está conversando, né? E você falou, Alex, agora há pouco sobre a quantidade de cruzamentos, né, do Flamengo. Aí eu fui dar uma checada na estatística. O Flamengo fez 40 cruzamentos hoje. 40 cruzamentos à área, né? Desses 40, só 7 encontraram algum jogador do Flamengo. Então é um aproveitamento muito baixo. O time do Córdoba, por exemplo, cruzou 5 bolas só e acertou 3 no alvo, né? Em um jogador do Córdoba. Então é muito cruzamento para pouco aproveitamento. Aí os outros números do jogo para vocês. 31 desses cruzamentos, 31 no segundo tempo. Então, especialmente depois que juntou Pedro e Bruno Henrique como dupla na frente. Normalmente, excesso de cruzamentos é um sinônimo de falta de lucidez. Falta de lucidez, de pressa, de tentativa desesperada. E outra, cara, você pensa que não, insegurança. Você tocar a bola, medo de perder a bola. Isso em alguns jogos, em alguns momentos, dá medo sim de você errar, cara. Então é mais fácil eu meter a bola lá. Vamos dar uma olhada então nos números aqui, ó. A posse de bola, o Flamengo ficou quase 70% com a bola, né? 68-32. Total de passes, 617 a 180 só do Central Córdoba. É o domínio, né? Passes certos, índice baixo do Flamengo, se a gente for ver, né? 85% não é um índice dos melhores. O do Córdoba nem se fale, 70%. 18-8 em finalizações para o Flamengo, 7-6 em finalizações. Olha pra você ver o nível de eficiência, Veja que o Córdoba finalizou com qualidade, né? Nas vezes que chegou ao ataque. Impedimentos, 3 do time argentino, 1 do Flamengo, 10-1 em escanteio, 6 desarmes a 18, esse é o dado citado pelo Alex agora há pouco, né? Faltas cometidas, 11-13, 2 cartões amarelos para jogadores do Flamengo, 4 para o Central Córdoba. E olha o mapa de calor do Flamengo, né? Veja como o Flamengo explorou muito as pontas do campo, mas do lado esquerdo quase não chegou à linha de fundo, né, Mansur? Ficou ali naquela zona intermediária, né? Especialmente no segundo tempo teve a presença do Wesley para ter mais passagem por ali. Mas sim, você vê que o jogo quase todo está concentrado dos lados, né? O Flamengo, o trio de ataque do Flamengo que iniciou o jogo é um trio de jogadores que participa pouco na construção, né? Eles são jogadores que estão o tempo todo pesando a linha, o Juninho também fazendo às vezes o movimento do centro do ataque para o lado para tentar buscar a bola.
Isso gera uma dificuldade do Flamengo quando precisa ter um passe a mais, sabe, uma pausa para essa construção, com um pouco mais de articulação. O Flamengo não consegue. Esses jogadores estão sempre pedindo a bola nas costas, em profundidade o tempo todo. Eu acho que essa mistura de características no ataque do Flamengo, o Flamengo não tem. Agora, com o Pedro, eu imagino que essa entrada de hoje, ela é o início de um processo que ainda não vai ser gradativo, né, do Pedro ir ganhando tempo, jogando um pouco mais. Precisa de tempo. Aí é paciência. É isso. Não tem jeito. É uma outra característica que o Flamengo vai acrescentar, importante, um jogador mais acostumado a decidir, mas que, por outro lado, também vai exigir uma adaptação em alguns aspectos do jogo. Porque nada garante, por exemplo, que essa postura do Flamengo de ser, com o Felipe Luiz, um time que pressiona imediatamente para recuperar a bola, que um time com Pedro e Arrascaeta no ataque vai nas duas posições mais adiantadas do time, especialmente quando o Flamengo está sem bola, que eles vão conseguir manter essa capacidade. O Pedro nunca foi um jogador muito especializado nessa pressão, o Arrascaeta tão pouco, por questões físicas também, por momento da carreira. Vai precisar de algumas adaptações. O Pedro também não é. O Felipe Luiz gosta que o seu centroavante, o seu 9, ou pelo menos mais um dos atacantes, seja um jogador que ataque muito espaço. O Pedro não é um jogador de atacar o tempo todo o espaço. Ele é um jogador que vem um pouco, às vezes, na direção da bola. É um outro tipo de movimento. Enfim, vai precisar de adaptações também. É um trabalho agora que o Felipe vai ter com essa volta do Pedro, que acrescenta, óbvio, estou dizendo que ela é um problema, né? Claro. Não sou maluco. Ela acrescenta tecnicamente muito, especialmente em finalização, que vem sendo um problema do time. Hoje deu para ver alguma coisa do Pedro? Foi muito pouco tempo, muito né? pouco. Foi cerca de 15 minutos ali poucas em campo, intervenções, né? Com a bola. Praticamente não tocou na bola, é difícil depois desse tempo todo, porque você detalhe, perde muitos né? reflexos, né? E o pessoal tá voando. Na hora que você olha para cá, o cara já tá indo pro outro lado, entendeu? Assim, na hora que você vai dominar a bola, o cara tá te antecipando. E chama a atenção, né, Alex Mansur, a gente que acompanha esse tipo de lesão já há bastante tempo, o Pedro voltou antes do tempo normal, assim, né? Porque antigamente o protocolo, eu fiz inclusive um programa sobre lesões graves do joelho aqui no Sport TV, uns 10 anos atrás mais ou menos, e entrevistei diversos médicos especialistas, né? Naquela época eles diziam que o protocolo era de 6 meses para uma lesão de ligamento cruzado anterior, como foi essa do Pedro. Só que os estudos mais recentes, de acordo com os mesmos médicos, né, dão conta de que há uma chance maior de uma recidiva caso o jogador volte ali em torno dos 6 meses, como era antigamente. Então, esse protocolo aumentou um pouco, né? Hoje, os médicos levam de 8, 9 meses, em alguns casos até 1 ano, para que o jogador possa voltar. E o Pedro voltou em 7 meses, né? Hoje são 7 meses desde a cirurgia. Ele teve 3 ações com a bola no jogo só. 3, né? Muito pouco ainda. Deu um passe na direção do gol, né? Um passe, eles chamam de passe, algumas estatísticas chamam de passe decisivo, né? Que é buscando um jogador para em posição de finalização. E deu outros 2, deu ao todo 3 passes, 2 deles completos, não finalizou. E o que é muito natural, cara. Então, assim, aparentemente, né, Alex Mansur, os médicos conseguiram acelerar de alguma maneira esse processo para que ele ajudasse o Flamengo mais rapidamente. A gente tem que entender que de um para outro tem essa diferença. A readaptação a todos os movimentos, ao ganho da sua massa muscular, massa magra, a sua condição de ganho de força de novo e todas as adaptações para todos os movimentos. Né? O pessoal, já numa parte mais antiga, assim, que pega ali dos Estados Unidos, vamos dizer, eles sempre defenderam algo de 8 a 10. Por quê? Porque tem uma readaptação biomecânica que você coloca um enxerto ali no ligamento. Então você ganha força. Teve jogador que com 5 meses, quantos a gente viu voltar a jogar? Não teve problema e teve outros que tiveram. Então, para ter um cuidado, de repente, um pouco a mais com essa readaptação biomecânica por causa da recidiva. Se ele voltou com 7 meses, é óbvio que pela competência do pessoal do Flamengo ele está apto. Isso não impede que ele tenha risco de outro tipo de lesão ou da mesma lesão, tomara a Deus que não, por causa disso. Então, realmente, desde a cirurgia, tudo que ele fez, ele conseguiu realmente, eles, né, conseguiram chegar num ponto para agora estar entrando em campo. Então, eles ganharam um certo tempo. Só que no futebol, às vezes, você pensa que você está ganhando tempo, mas você também está dando um passo muito adiantado.
aí tem alguns riscos de outras possibilidades, que tomara que não aconteça com o Pedro, mas ele vai precisar realmente de mais dias, de mais jogos, para poder se sentir natural de novo. É isso aí, tomara que ele volte à grande forma, né, que estava antes da lesão. Deixa eu mostrar aqui, pedir para colocar de novo a classificação, né, que a gente não destacou como é que está o grupo. Lembrando que está rolando agora o outro jogo do grupo, né, lá em Quito, a LDU está empatando com o Deportivo Táchira 0-0. O jogo começou às 11 da noite, isso. Então, nesse momento, o jogo está no intervalo. Nesse momento, com o empate lá de Quito, um empate ainda provisório, né? O Córdoba está na frente com 4, Flamengo 3, LDU 2, Táchira 1. Esse empate, por enquanto, está ajudando o Flamengo em termos de classificação. Curioso do jogo é que o Táchira finalizou mais que a LDU e o XG, os gols esperados do Táchira, são o dobro da LDU no primeiro tempo. E vou te dizer mais, inclusive, aparentemente a LDU está com problemas para jogar em casa, porque eu fui dar uma olhada nas estatísticas, né, para dar uma olhada no Córdoba antes do jogo contra o Flamengo, o Córdoba também foi melhor. Pelo menos eu não assisti o jogo, do 0-0 da primeira rodada. Nas estatísticas, o Córdoba teve mais finalizações, ficou mais com a bola. Mas foi na Argentina o jogo. Hã? O jogo foi na Argentina. Na Argentina. Mas o Córdoba também foi superior. 17-5 finalizações. Gols esperados, 1.32 do Central Córdoba, 0.3 da LDU. Mas aí que tá o detalhe. A LDU já tinha tido bastante problema na primeira rodada. O maior problema não é somente você olhar a tabela agora, porque a tabela, o grupo ele é, de certa forma, favorável ao Flamengo, né? Nesse sentido. Então, você fala, mas o risco agora de não classificar, né? Nós não estamos falando isso, nós estamos questionando mais o rendimento. É lógico que depois ali, se o Flamengo que está acima... Mas eu acho que assim, eu acho que tem uma coisa que é palpável, assim. Não é fácil para equipes brasileiras jogar contra a LDU em Quito. Certo. Não pela questão técnica, também pela questão técnica, mas principalmente pela questão da altitude. Não é um resultado anormal. Então, o Flamengo se vê numa situação em que um resultado que está longe de ser anormal pelo histórico, colocaria o Flamengo pendurado numa situação muito difícil, podendo estar fora da zona de classificação na virada da metade da primeira fase. E vai ser importante recuperar essa derrota, esse ponto perdido em casa, você vai ter que recuperar fora. Vai ter que recuperar. Só lembrando, né, que o Flamengo tem total condição de, contra qualquer um desses adversários, vencer fora de casa. Só que aí vem a questão também, que esse nível de time do Flamengo, você já tem que pensar em fazer uma campanha para ser das melhores. Né? Para você ter algum benefício. E aí isso, de repente, já atrapalha. Pagou esse preço nas duas últimas Libertadores com campanhas. E que não é fácil. Ruins ou piores do que se esperava na primeira fase, decidindo fora e ficando fora no mata-mata. Dando uma passada aqui na hashtag Troca de Passe, que vocês estão chegando aqui com a gente ao programa e acompanhando os nossos comentários aqui. O Galhardo Braga diz, faltou profundidade para o Mengo. Jogo muito centralizado. Abraços aí, Felipe. Obrigado, Galhardo. Mas no segundo tempo jogou muito por fora, né? Acho que faltou jogo por dentro na segunda etapa. Que faz parte, porque foram muitos cruzamentos. Os times normalmente vão marcar o centro e deixar essa beirada, mas às vezes você faz essa beirada para finalizar por ali ou para tombar de um lado e você conseguir entrar de uma outra maneira. O Biel faz uma provocação aqui para você, Mansur. Olha só. Cadê a super máquina do Felipe Luiz que o Mansur vive bajulando? Todo início de ano superestimam esse time por causa do fraquíssimo Cariocão. Aí a realidade vem quando a temporada começa de fato. E olha, tem que defender o Mansur aqui, porque o Mansur sempre diz sobre... Os problemas de hoje a gente está falando desde a formação do elenco em janeiro. Sobre medir bem os adversários enfrentados no Campeonato Carioca, né? Então, nunca ninguém disse sobre Super Máquina, só dizíamos que o Flamengo estava jogando bem. Né? Os elogios... Quem joga bem, joga bem. Quem joga mal, joga mal. E outra, mas os elogios ao trabalho do Felipe eram pertinentes pelo aquilo que o Flamengo produziu desde que ele assumiu. Não é um jogo que desfaz o conceito de um trabalho. Tem nada a ver. É isso. Daqui a pouco eu leio outras mensagens de vocês aqui. Vamos trazer também, assim que possível, a entrevista do Felipe Luiz, eventualmente de jogadores lá do Maracanã. Tá legal? A gente volta a falar de Flamengo daqui a pouco. Vamos falar também sobre o Palmeiras, porque olha, o que aconteceu hoje no Allianz Parque, olha, é quase um